Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podbrooks, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Estou aqui com Rafael Zimchut e João Vitor Santiago, e hoje para falar de um tema que talvez, se ainda não é prioridade na sua como autor independente, tem que ser, que é sobre o lançamento do seu livro. A gente vai falar um pouquinho de quais as melhores datas, quais as melhores estratégias, o que a gente já testou, o que a gente pensa em testar. Então acompanhe o bate-papo de hoje, já se inscreve no canal e não deixe de acompanhar os demais episódios. Rafa, eu vou falar com você primeiro, você que levantou esse tema maravilhoso. Data de lançamento. Qual foi a sua experiência assim que vou planejar essa data de lançamento e saiu pela culatra? Cara, teve uma vez, acho que foi do Sorriso de Cynthia Donovan, né? Eu planejei para ser o final do ano para ter aquela ilusão, né? A pessoa vai comprar porque vai dar de presente, que não sei o quê. E aí eu entendi que ninguém dá presente de um autor que ainda está começando, que ainda está experimentando, né? A pessoa daria do Dan Brown, daria do James Peterson, entre outros, assim, mas de um autor ainda iniciando a experiência não rolaria, né? Então, eu entendi que, assim, a gente que está começando, a gente tem que pegar carona no começo, né? Com os outros. Aí sim, você vai ganhando corpo, você vai ganhando experiência, as pessoas vão associando você àquela pessoa. Aí depois sim, né? Aí você ganha corpo, ganha espaço e vai embora. Mas assim, via de regra, você lançar livro para disputar com o Papai Noel, cara, não dá certo, não recomendo. O velhinho é difícil de ganhar. Uma vez, o Penumbra, que é a coletânea de contos. Coletânea de contos já não é uma coisa muito comum das pessoas comprarem, assim, não. Hoje eu quero comprar uma coletânea de contos. E eu lancei entre o fim do ano e o carnaval. Então tava ou todo mundo na praia ou todo mundo pensando em viajar. E aí, meu, ninguém, não tinha nem clique no link para a pré-venda que eu abri dessa época do ano. Eu falei, não, é realmente o ano para o Brasil só depois do carnaval que vai funcionar. Segue o baile que é melhor. Sei lá. Eu até tenho uma história diferente que eu dei sorte. Eu lembro que foi final de 2022. Eu participei de um evento da minha editora, foi no Campo de São Bento, é um parque em Niterói, a gente fez uma barraquinha ali. Cara, foi uma das primeiras vezes que eu consegui vender. Eu vendi 5 livros e vendia tudo para estranho, assim. Eu achei isso bem legal. Foi um coisa. E eu, pelo menos, na minha experiência de leitor, tudo bem. Eu posso ser um ponto fora da curva, porque eu gosto muito de ler. Cara, meu presente ideal é livro. Eu também, não tenho nem dúvida. Total. Ó, de curiosidade, eu comecei a falar com o Santiago, porque eu conheci uma pessoa que era conhecida dele em comum. Essa pessoa falou: "Ó, a gente vai fazer um amigo secreto. Você quer participar?" Eu falei: "Ah, vou participar pela amizade, né? Eu vou deixar aqui o livro." E eu recebi, quem me tirou foi o Santiago, eu recebi o livro dele, nem sabia quem era. Aí a gente trocou o contato para ele poder passar o código de rastreio. Eu comecei a ler, pá, gostei. E aí hoje a gente está aqui conversando. Mas ó, amigo secreto é uma ótima. Ou amigo não. Quando você dá um presente que você não gosta, você pega aquela pessoa que não gosta de ler, dá uma pilha de livros para ela. Mas eu também faço uma coisa, assim, eu só dou de presente livros ou que a pessoa peça especificamente, ou livro que eu li. Porque assim, eu sei que é bom, eu sei que não é hype, eu sei que não é 90% bom livro e depois desaba para o final porcaria. Ou seja, eu tenho controle do presente que eu tô dando. A responsabilidade, né? Porque o livro. É fácil a pessoa chegar aqui no país e falar: "Não, eu não gosto de livro porque não tive uma experiência ruim de leitura." Você pega e dá um livro que você não sabe o que acontece. É que nem. Tem um conhecido meu e do Rafael, que ele foi ler. Vou ler Adam McKinty. E o Rafael falava assim: "Cara, tem um livro muito bom desse Adam McKinty chamado A Corrente. Muito bem estruturado, sensacional, colocar." E eu fui conversar com esse rapaz falou: "Meu, eu li um livro do Adam McKinty que eu achei uma bosta, achei uma ilha, tudo chato, meu clichê total, os personagens assim." Eu falei: "Cara, tem alguma coisa que não tá batendo aqui nas duas." Eu tenho até uma corrente, eu ganhei de presente num Amigo Oculto, só que eu ainda não li, mas eu adorei a premissa.
de ser uma vítima de sequestro que vai bater com a mesma. Aliás, eu adoro essas premissas assim, de que o cara pegou a pessoa errada para ser vítima. Eu adoro isso. Eu acho O só que livro a é Corrente muito vai bom. terminar ficando em aberto. Oi? Então, é isso que eu falei. O final dele vira um final muito hollywoodiano. Se ele tivesse feito um final em aberto, como se tivesse a corrente não tivesse quebrado, cara, eu acho que seria um final perfeito. Você vai ler, você vai ver o que eu tô falando assim. Mas em termos de estruturação, é muito bom. O que deu a impressão quando eu li é que, tipo assim, alguém chegou pra ele e falou: Meu, joga aí qualquer pessoa pra ser responsável, tá tudo. Porque, sabe, coincidiu demais ali da pessoa que tava por trás da corrente estar conectada com a personagem principal e dar o final ali. Ah, é aquele clichê do serial killer é o parceiro do investigador? Alguma coisa mais ou menos nessa linha? É. Assim, até uma coisa que dá para fazer, mas... Oi? Você já sabe a curiosidade sobre esse livro? Não, Como que ele foi publicado? Já contaram para vocês? por favor. O McGuinty, ele era Uber, né? Então, assim, ele era daqueles igual muitos de nós escritores, né? Já fomos um dia de um cara que está lutando, não é lido, ninguém compra, ninguém sabe quem é, e ele fazendo Uber para sobreviver. E um dia, simplesmente, só o editor, né, o agente literário mais famoso da Austrália entra no carro dele. Conversa vai, conversa vem. Ah, eu sou escritor, tenho um livro. Ele dá o cartão dele e falou assim: ah, então manda para mim o livro que eu vou dar uma lida. Na semana seguinte, ele estava com um cheque de 6 dígitos na conta. Tá bom. É uma história muito similar do Tom Clancy, que ele publicou O Caçado do Outubro Vermelho, publicou até pelo Instituto da Marinha. Ninguém lia, até que um belo dia Ronald Reagan, o ator, leu o livro dele e saiu com um livro na mão, todo mundo tirou foto, virou sensação. Aqui no Brasil, tipo, se o Felipe Neto falar bem do livro, certeza que você vende pra caramba. Mas qual a chance de um dos títulos dos 3 lobos aqui chegar nas mãos do Felipe Neto? Mais ou menos, até porque convenhamos. Né? O clube de livro dele, foi a pique. Então, não sei se... Alguma coisa, Rafael, também. Desculpa. Não, é pagando bem, né? Ele faz sim, sempre. Não, faz, mas assim, a chance de chegar e ler e falar, meu, esse livro aqui, gostei pra caramba, tira uma foto, manda pra todo mundo. Não é que todo mundo vai ler, mas o pessoal vai comprar porque tá na mão dele. Com certeza. Absolutamente. Pré-venda, como é que vai para vocês? Vocês curtem? Deu bom retorno pré-venda? Porque assim, eu tive umas pré-vendas assim no começo que parece que ninguém olhava. Aí finalizou, eu tirava foto com o livro na mão, aí saía as vendas. Eu não sei se as pessoas esperam passar assim, não sei se eu vou receber de verdade o livro, espera passar essa pré-venda e compra. E dos 3 que eu tenho, 2 foi assim, pré-venda ninguém nem olhou. Aí depois que lançou, não, é de verdade, o cara tá aí, o livro tá na mão, vai chegar dentro do prazo do correio, tá tudo bem. Fiz só uma pré-venda que foi na época o Nada Além do Céu. E vendi 2 livros, né? Então, assim, foram os únicos que eu fiz, assim, o único que eu fiz pré-venda, vendi 2 livros, mas como tava bem no comecinho ainda, até acho que fui bem. Tá bom, 2 livros no comecinho aí. Assim, eu nunca fiz pré-venda, mas eu acho que, assim, eu entendo o receio do leitor de pegar um livro de um autor desconhecido na pré-venda, porque é aquela história. A gente, infelizmente, como a barreira de entrada para a publicação acabou com o Kindle, você está no mesmo patamar, tanto do Stephen King, quanto daquela pessoa que usa o Kindle Publishing quase como se fosse um esquema de pirâmide. Pega ali o dinheiro, depois não tem, uou! Quer dizer, assim, o leitor acaba ficando meio desconfiado, até porque também a questão da qualidade do livro. Assim, por ser um desconhecido, infelizmente a gente tem essa barreira, a gente não sabe se o que está entre a capa e a sinopse é bom. Que o pessoal para enganar é muito bom, né? Deixar uma sinopse maravilhosa. E eu já vi muito autor também que eles lançam o livro digital,
valida a versão digital por um tempo e aí faz o lançamento da versão física. Pessoal de romantasia e dark romance eu vejo faz muito bem isso, mas acho que o público pede, né, e tem um público mais bacana. Porém, eu não gosto muito dessa estratégia. Eu faço o contrário. Eu lanço o livro físico, depois eu preparo ele para fazer a versão digital. Que aí quem gosta do livro físico pega, já tem esse diferencial. Porque muita gente que eu conheço também, que tenta fazer a estratégia, as pessoas falam assim: ah, não, eu já comprei o digital, não vou pegar o livro físico. E até lê, comenta, dá avaliação, mas não pega o livro físico. Exatamente. Eu sempre lanço simultaneamente, né? Também é interessante, também é bem. Então, para mim, assim, para mim já é natural, né? Eu quero ser lido, seja digital, seja Legal. físico. Para mim, o que vale é a diversão de saber o que o leitor está pensando, daí por diante. E acesso à sua obra, Até sim, mesmo também. porque o livro em e-book, né? Ele é uma forma de você ganhar dinheiro sem ter nenhum tipo de custo, né? O físico, quando você tem um investimento de mandar a impressão, daí por diante, mas o e-book não, né? O e-book, do jeito que terminou, você já pode subir para a plataforma, é custo zero, e se render dinheiro, praticamente você ganhou com o livro parado, né? Sem ter nenhum tipo de investimento, daí por diante, sem ter custos. E sem falar que é uma resistência que eu tenho como leitor. Agora eu estou vendo que o meu espaço cada vez está menor. Então, se eu tiver a possibilidade de pegar a versão digital, eu estou dando preferência, porque a nuvem a minha conta do Amazon ela é infinita, ela não tem, você não tem limite de tamanho. Sim. E Nesse ponto, eu vejo que a Dark Side, por exemplo, no começo ela lançava livros em versão Kindle, mas agora é só a versão parou. física. Mas Tanto é também é um No caso capricho. deles, é a questão do o design, né? o livro. Não, assim, o livro ele é um artigo de luxo deles. Então, assim, você faz uma estante, tem gente que tem coleção do Dark Side, não leu nenhum, mas eles gostam por causa do. Assim, Ele seria como se fosse Conheço quase. muita gente que tem a coleção por causa da beleza do livro, porque senão realmente eles fazem um trato belíssimo, vira né? obra de arte na estante, né? Não é só Vira mais. uma obra de arte na estante. Como se fosse livro como experiência, assim, não leitura, assim, Sim. mas uma experiência tátil mesmo, Sim. fotos, essas coisas. Mas e aí? Não falando da editora grande, mas você arriscaria colocar uma experiência única no livro físico para não ler a versão digital, perdendo leitores assim? Cara, você tem mais de uma obra, né? Você tem uma obra exclusiva. Eu tentaria fazer versão digital daquilo que eu pudesse unir o físico, por exemplo. Teria que colocar alguns links, alguns vídeos, algumas coisas assim que também tornasse, porque aquilo é bem ou mal. Eu acho que se você só coloca uma plataforma, você deixa de atingir uma parte dos leitores. E eu acho que a gente tem muito esse leitor de influência, assim, que às vezes tem um canal, às vezes tem algum contato, assim. Contamos agora dois casos, o do Reagan e o outro, quer dizer, você tem casos em que a pessoa é lida, dá uma sorte de ser lida pela pessoa certa e a coisa estoura, quer dizer, a gente não pode se dar ao luxo, acho que principalmente a gente que ainda não está com a fama, de impedir de fazer qualquer barreira de entrada para o leitor é o nosso trabalho. Limitar, né, seu alcance, né? Não, Exatamente. eu pergunto porque foram questionamentos na época que eu estava com a editora que a gente levantou. Assim, pô, será que vale, né? Se nossa estratégia de vendas assim, assim, assado, deixar a versão digital de fora? E aí depois foi decidido deixar a versão digital totalmente com o autor, tá só da física. E também é uma estratégia muito boa que eu vejo algumas editoras pequenas e médias fazendo também. Porque para eles o lucro vem da venda do livro físico, do livro digital. Sim. E assim, para quem nunca teve a experiência, fazer fechamento de vendas de royalties e repassar é um saco. Porque
É 3 meses para você pegar um valor, você tem que pegar de todo mundo, dividir entre eles, de acordo com cada livro. E o autor, geralmente, eles perguntam de mês em mês ou semana a semana. Aí, como é que tá o número de. Não os culpe, porque nós já tivemos Não. A desse gente, lado. quando publica o livro, a gente olha, vira e mexe lá no KDP, quando, pô, alguém tá lendo, eu vim assim. E é normal, só que quando tá na mão de outra pessoa, só o relatório é tal data, uma vez a cada 3 meses, assim, o autor vai ficar perguntando, né? Você tem que dar aquele manejo. Eu acho que pode talvez fazer constar no contrato que, olha, os ganhos vão ser dados a cada 3 meses, sei lá, primeira, segunda, primeiro dia útil, e a editora se organizar também, que aí ela tem menos dor de cabeça. Assim, na verdade, ela vai ter menos dor de cabeça, ela vai ter uma dor de cabeça a cada 3 meses. Não, você vai ter uma desculpa para quem vai cobrar dor de cabeça. A pessoa vai perguntar. É uma ansiedade que a gente tem, a gente passa, a gente sabe que fica assim. Eu lembro quando eu fechei meu primeiro livro por uma editora prestadora de serviço aí que o pessoal chama, assim, você entra aqui na plataforma e automaticamente você vai ver quantos livros foram vendidos. Eu acho que até hoje eu entro nessa plataforma e eu não vejo os livros sendo vendidos. Eu sei qual a plataforma, porque eu tive essa mesma experiência, também. que é do Cavaleiro com Valeu, uma. Cavaleiro. E eu sei que eu tenho R$ 25 lá, porque eles fazem promoções de livro digital, às vezes que entra, e aí essas promoções geram alguma coisa. Só que assim, eu fui ler depois que eu assinei, depois que estava tudo pronto, que para você sacar é a partir de R$ 500 o saque mínimo. Aí eu falei, poxa, R$ 500 de royalties, cara, tem que estar muito bem. Todas as bets. Da Saraiva, na época, era R$ 100, né? Quando a Saraiva tinha. Porque a Saraiva lançou livros digitais junto com a Amazon. Cara, A eu gostava falecida demais. Saraiva, que Deus o tenha. Nossa. Ó, o Kobo dava de 10-0 no Kindle. Eu gostava demais de ler por lá. Eu também acho. Só Eu que aí gostava bastante. eu tava com ele na minha mochila, fui passar no ônibus, ele bateu naquelas barrinhas, trincou a tela. E aí você não achava mais Kobo para vender. Aí foi só Kindle mesmo. Para ler PDF nele, então era maravilhoso. Trabalho de escola, assim, Eu sei. lia muito mais fácil. E a plataforma da Saraiva era muito mais simples do que da Amazon. A Amazon é um saco para publicar, assim, mano. Ela tem muitos detalhezinhos. O físico, então, nem se fala. Cara, é uma dor de cabeça para você lançar o físico na Amazon, que muita gente nem lança o físico, né? Prefere o eClap, porque o eClap é uma plataforma muito simples para você diagramar, para você, principalmente, diagramar capa. Mas a Saraiva era uma plataforma maravilhosa, muito simples. Tudo era simples nela, assim. Era muito bom de trabalhar. E era o nome mais forte aqui no Brasil, né? Independente de como a Amazon estava. E Sim. infelizmente não foi. E se não me falha a memória, na Amazon agora você precisa de CNPJ para vender o seu livro por lá. Antigamente você não precisava, você só cadastrava e vendia. Eu acho que colocaram essa barreira também. É compreensível, porque aí vai faz a pessoa se esforçar mais um pouco, faz mostrar que leva a sério, porque é aquela história, o lado ruim de você... Oi? Não, para uma plataforma do tamanho que é a Amazon, para qualquer pessoa colocar, né, o seu livro lá, só para dizer, eu tenho um livro, a Amazon não deveria ter esse tipo de realmente abertura para qualquer um. Tem que ser pessoas mais sérias, pessoas mais coerentes, né? Ou talvez fazer um pouco dos dois, fazer tipo uma coisa base para qualquer um e uma coisa melhorada para quem realmente, CNPJ, essas coisas assim, ver uma pessoa realmente, porque você falou, pessoas mais sérias e coerentes, que é necessário, porque infelizmente você está num filtro. Eu até comecei a ver um vídeo, eu não terminei, o cara falando que ele já não vai publicar mais independente, que não está valendo a pena, principalmente com IA, porque o mercado está cada vez mais flodado, está cada vez mais inundado com temas, com livros que às vezes estão totalmente subpar, sem qualquer critério. Eu acho que
banalizou muita coisa também, né? Aqui no Brasil, se você analisar a carreira de escritor, ela é muito banalizada, porque todo mundo só quer fazer sob demanda. Então, assim, essas editoras gráficas, elas publicam qualquer um, não passa filtro de nada, aí é uns livros totalmente sem pé, sem cabeça, aí às vezes o seu livro acaba sendo equiparado, você que é um cara sério, profissional, passa por revisor, passa por diagramador, um capista sério, aí você é equiparado a uma pessoa que fez no Paint a capa, sabe? Você vê assim, tem uns negócios assim que é ridículo. A pessoa tinha que ter vergonha de colocar, de apresentar um trabalho em cima daquilo ali. Então, eu acho que a Amazon ela já tinha que ter tido esse insight mesmo, assim, ter uma pessoa que vai olhar a capa e vai falar assim, não, não foi autorizado porque não preenche o perfil de qualidade da empresa, sabe? Tinha que ter um... Eu já conheci um autor que ele contratou um cara para fazer a capa e o cara fez no Canva. Ele descobriu porque ele foi ver um anúncio de uma pizzaria e era a mesma pessoa na foto na capa do livro dele. Ai, meu Deus. Que horror. Eu acho que era. Sabe, escrevia aqueles romances assim, de contemporâneos. Pelo Aí menos. foto de uma pessoa assim, assim, assado, tal. Aí pegou no banco de dados de imagem do Canva e jogou lá. Nossa. Mas uma coisa assim, E hoje em dia o Canva tem o IA ali, que dá para fazer umas capas muito bem trabalhadas, não precisaria ficar usando o banco de imagens, né? Não, mas era antes dessas recursos. Aí foi uns 4 anos atrás que isso aconteceu, que eu ouvi ele falando. E uma coisa que eu acho que eu dei sorte, que assim, eu publiquei o meu livro por uma prestadora, mas não sei se é porque o dono barra editor também é escritor, ele revisou meu livro, ele me deu ideias, ele falou assim, cara, melhorou muito com os conselhos dele, a gente deve ter revisado junto, batido umas 3 ou 4 vezes. O que eu defendo Assim, não é a questão de pagar. Porque se você não pagar para um revisor, às vezes você paga para a editora. Mas tem editora que ela cobra o valor como se fosse entregar todo esse material e te entrega uma coisa pífama, assim, sabe? Que o concordo. corretor automático, um gerador de capas qualquer, e manda para você. E aí, o importante para você com ela é a impressão de livros. Ponto. Sim. Que eu acho que tem a diferença entre a editora parceira, que você entra com uma parte, ela entra com outra, e a editora prestadora de serviço, que vai fazer um serviço. Hoje em dia, pelo menos, eu vejo que tem. Não sei se esse assunto chegou demais. Tem um lugar que fala assim: não, a gente é prestador de serviço, ó, a gente faz isso, 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 o livro é seu, mas a gente faz todo esse trabalho. Pelo menos está mais aberto, né? Transparente. Onde a gente caiu no golpe, né, da editora com o cavaleirinho, assim, com o Dom Quixote de símbolo ali, né? Porque, poxa, mano, eu me senti traído, cara, porque eu paguei um valor simbolicamente alto, né, de investimento e não tive retorno nenhum. Eles nem fizeram uma postagem no Instagram divulgando o livro. Eu ganhei Nossa, uma postagem. Eu parcelei sabe, o meu valor em 5 vezes. Aí eu ganhei eles falaram assim, ó, dia tal vai sair a postagem do seu livro. Aí era um carrossel com 10 livros e o meu era o 8º. meu Deus. Não, eu não acho que estava nem assim, no carrossel, cara. O meu não colocaram nem no carrossel. Isso aí é sacanagem. tem que ter pelo menos algum nível de personalização. Tipo, você ou a prestadora se especializa em certos tipos de livros, ou ter revisor, ter editor, assim, para certos gêneros, pelo menos para ajudar a ser uma obra decente, pelo menos. Porque, vai pagar mais. Tudo bem, mas vai sair um produto de melhor qualidade associado ao nome deles. Não, quer ver um exemplo baita diferença? A editora que você fechou o seu, ela vai para a feira literária e leva os livros. Sim. Essa prestadora de serviço é quantitativo. Você está fazendo seu livro junto com um coach de corrida, um cara de finanças e um livro de poesias. E eles estão lá, só isso. Aí, quando eu fui procurar por conta própria, né, que a gente estava montando a editora, tem um site que você cadastra os arquivos e ele mesmo joga para todas os marketplaces. Só Sim. que o que eles divulgam é que não, tem o seu livro nos principais marketplaces do Brasil, como se fosse uma coisa muito difícil de conseguir. E é fazer um cadastro no site, colocar lá e seguir. Booktube, o nome do site, gente, caso vocês queiram procurar. Então, é uma coisa que
Vou dar um exemplo na prática. Eu não sou contra prestadores de serviço. Meu primeiro livro, O Éden Perdido, ele saiu. Esse eu vou falar porque fizeram um bom trabalho, mas ele saiu pela autografia. E eu gastei, acho que, vamos supor, uns R$ 2.000 na época, 2016. R$ 2.000. Eu tive 150 livros, 2 horas na Bienal, com um banner, que eu tenho o banner guardado até hoje aqui, né? Tudo bonitinho. R$ 2.000. E esses R$ 2.000 geraram um investimento para mim de retorno de 8.000. Então, assim, foi top, né? Esse do cavalinho aí, eu Cavalinho. paguei 1.800. Eu tive 5 livros, não tive nenhuma postagem no Instagram, cara. 5 exemplares ou 5 livros mesmo? 5 exemplares. Ó, o meu eles fecharam em 20, cara. Só Então, que eu paguei mais. Eu paguei o dobro disso aí. não, eu até hoje, para mim, foi o pior golpe que eu tomei na minha vida. Mas assim, não me arrependo porque graças a isso eu aprendi a diagramar, aprendi a fazer capa, né? E esses 1.800 já voltou para mim. É, Você está assistindo esse episódio hoje, é porque essa editora do Cavalinho já passou por 2 autores aqui nesses Nossa, posts e a gente aprendeu a e fazer eu tudo. conheço, e eu conheço muito mais, tá? Ô, Thiago, uma vez a gente tá num grupo em comum, eu e o Rafael, aí o grupo ia organizar uma feira literária, aí fala assim, não, alguém tem um contato da editora do Cavalinho, eu ia convidar eles aqui para patrocinar a gente e tal. Você já olha Ah, assim. aí vocês na hora falaram que, olha, não é uma coisa muito boa. Antes de eu me manifestar, eu já vi a mensagem do Rafael, olha, cuidado que o trabalho deles não é tão bacana assim, não. Porque É, assim, eu não quero que os outros sintam. Eu caí nesse golpe, né? Paciência, foi um trabalho porco que fizeram comigo, mas tá tudo certo, aprendi a lição, nunca mais, e falarei mal daqui até a eternidade, entendeu? Hum, perdeu um profissional, Não, não e é um perder, ótimo tem vários, profissional. né? Imagina você É, indicar, porque você indica a Itapuca para várias pessoas aí, família do cara e tal. Agora, falar mal pesa muito mais. E, não volta. Só que o revoltante é que toda vez que você entra lá, tem alguém fechando o livro com eles. Só que o porque marketing é bom. não O marketing sabe. para vender. E sabe que dá será que. impressão? Tem aquela piadinha assim, né, do cara que tá com o pozinho assim, né? É, Um iludido, um iludido. Falei, o que aconteceu aqui? Ele pega o pó e joga na cara dele. 6 iludidos, seis é. iludidos. E infelizmente tem aquele ditado, todo dia um otário esperto sai de casa. E é E, bem e, a- exatamente isso. e aquela história, será que de lá para cá não houve mudança dessa editora com o Cavalinho, assim, pelo que vocês ouvem? Será que às vezes não mudou? Não, não, não. Ó, deu um espaço aí de 5 anos entre o. 5 não, 5 anos. Entre a publicação do Rafael por essa editora e eu por essa editora. Mesmo Como isso influência. é? Eu Não, vou dar não, um exemplo, mentira. assim, Agora tem parte que é o meu Racel. saiu em 2017, né? Ah, O meu livro saiu em então bota 4 anos 2017. aí. E tem um colega meu que publicou o ano passado, por essa mesma editora do Cavalinho. E, cara, um serviço porco, assim, feito no pente mesmo. Negócio feio, assim, só com uma rosa, assim, ó, na capa, assim, o nome em cima, daí a rosa. Cara, feio, uma capa feia. O meu ainda é aceitável. Não tá lindo, mas ainda é aceitável. Mas o dele ficou muito feio. Ó, eu vou contar uma outra história de um autor que veio é, fazer mentoria comigo. E ele contou como foi o lançamento de outros 2 livros dele. O primeiro, ele conhecimento zero de publicação independente. Aí fechou 150 exemplares que ele tinha que comprar. Aí, ó, capa do Canva. Fala se não é um banner que você coloca em outdoor. Cíntia, como é que é o nome dela? Dona Viu. Ah, Dona Cíntia Vil. Dona. Ah, legal. Inspiração naqueles romances antigos lá, tipo Sim.
Como é que era o nomezinho que eles tinham? Bianca. Ah, Pegou e fez. Mas esse autor aí, cara, ele pegou 2 vezes e conseguiu ter a mão mágica. Na primeira, falaram assim: você não paga nada, você só compra os exemplares. Só que só pode ser no mínimo 150 exemplares. Pô, 150 exemplares, cara, quanto você vai gastar? Eu gastei base de uns 4, 5 pau. caraca. Mas foi de graça, só comprou os exemplares. Aí foi. Não, e pior, falar assim: ó, você pode fazer a festa de lançamento e tal, mas tem que ser nesse lugar. E para contratar os comes e bebes é só com essa pessoa. Não pode contratar de outro canto. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada aí nessa editora. Vulgo venda casada, né? É. Aí foi para outra segunda. Essa segunda editora é especializada em publicação de livro mais científico, mais técnico. Que pega o seu TCC e transforma em livro. Tanto é que eu entrava no site dessa editora, aí tinha lá essa propaganda. Transforma esse seu TCC em um livro e seja publicado. E aí eu olho a diagramação do livro que ele pega, cara, uma diagramação assim, parece um trabalho de Word mesmo. Espaçamento entre os parágrafos, as margens não estão batendo tudo. E aí, nessa aqui eu só posso comprar de 50 em 50 exemplares. Falei, pô, 50 em 50 exemplares? E foi, Não cara. compensa. Não, Como diria meu filho, né? Não compensa. não, você é louco, não compensa. E umas histórias de lançamento, você vê por que as pessoas continuam na publicação independente, porque cada história que você ouve, assim, que você até pode arriscar, mas qual o custo de você arriscar, sendo que hoje, com todo o recurso que você tem, com todo o material, assiste vários vídeos aí que te ensinam a fazer. Às vezes você compra um curso para aprender a fazer as coisas que a pessoa vai cobrar 5, 6 vezes mais e não entrega um trabalho tão bom. Pelo menos aqui está no seu controle, né? Exatamente. E pelo menos se cobrar 5 ou 6 vezes mais, entregar o trabalho de especialista, tudo bem. É justo, mas é que, infelizmente, é aquilo que a gente até discutiu. Na corrida do ouro, tem 2 pessoas que ganham, do grupo de pessoas que ganham. Quem acha ouro e quem dá infraestrutura para quem está procurando ouro. O cara da calça jeans ficou rico assim, né? Sim, leves. Calça jeans na corrida do ouro e vendeu calça jeans para todo mundo, ganhador e perdedor. Sim. Eu tenho assim, eu sempre falei, né? Assim, eu me senti traído, não nego, mas hoje eu me sinto até grato, certo? Porque assim, eu aprendi a fazer capas muito bonitas pelo Canva, diga-se de passagem. Não, Eu o uso Canva o Canva é para ótimo. fazer minhas capas. São capas que eu sempre sonhei fazer, ficaram do jeito que eu queria, porque me revoltou tanto aquela situação que me colocou num outro patamar. Então, assim, agradeço a editora do Cavalinho. Vocês acharam que ganharam dinheiro comigo, mas dando um golpe, mas eu simplesmente dei a volta por cima e estamos anos-luz à frente aí. Exatamente. Uma coisa que eu vejo pouca gente falando quando vai publicar por editora é que a média de publicação, o tempo entre você mandar assinar o seu contrato e ver o seu livro lançado, varia de 6 a 9 meses. E as pessoas acham que, igual na publicação independente, está tudo pronto, é só lançar e tal. Mas é muito mais embaixo esse buraco. E eu lembro que, tanto é que no contrato dessa editora, estava lá que era 90 dias úteis. Só que o úteis estava bem escondidinho. Você quando pula a linha, 90 dias, aí o úteis está na outra linha. E aí, quando passou 3 meses, eu fui perguntar, falei, não, mas é 90 dias úteis, ó, tal, daqui mais ou menos 6 meses. Eu falei, caramba, meu, mais ou menos 6 meses. Aí Tudo que mete eu os tinha feriadores do Brasil, ponto facultativo, dia, feriado de em New York. conta. E aí o que acontece? É, Você está com todo o material pronto. Se for o seu primeiro livro, geralmente eles pegam autor iniciante. Você fica aí 6 meses esperando, né? O que eu faço? Será que eu faço um preparo? Será que eu faço outras coisas? Se não fosse o seu primeiro livro, você ainda podia até divulgar os demais. Só que como é que você vai fazer? eu desconheço autores que ficam lançando 2 ou 3 livros com eles. Geralmente é um livro, Eu só conheço viu? um livro só. É que Não, né, tem
Eu já soube de um caso lá fora que foi pior ainda, que foi uma editora, o que que ela fez? Eram umas fanfics de negócio de mecha, de robô gigante. Eles não pegaram as fanfics das pessoas, não transformaram em livro e venderam sem conhecimento delas. Ah, mas eu não estou de gozação, infelizmente. Então, não precisamos ter a síndrome do vira-lata, porque esse tipo de coisa acontece no mundo todo, então tá tudo certo. Sim, gente Teve uma safada. autora brasileira que aconteceu isso, né? Ela traduziu o livro dela e ela mandou para os Estados Unidos para uma editora. Aí a editora foi lá, pegou o livro dela, pegou a autora mais famosa da casa, trocou o nome, colocou o nome dessa autora Uhum. e publicou mundialmente. Aí, quando essa escritora ficou sabendo, porque chegou no Brasil, né? Porque era um lançamento mundial, falou: não, mas isso aqui é meu livro. Ah, então vamos fazer um acordo aqui, então. Aí ofereceu um valor para ela, ela não aceitou. No fim, ela ficou sem o dinheiro e ficou sem o livro porque a editora é uma gigante, né? Aí a editora arrastou isso para os tribunais e ficou 20 anos e ainda ganhou o processo. É, lá eu sei que nos Estados Unidos estava uma guerra contra um monopólio aí de editoras, que as duas, três grandes editoras se juntando, e aí você vai ter as publicações na mão delas. Sim. Tudo bem, é um caminho que é passível de você enxergar que seja viável conforme as coisas vão crescendo. Porque todo mundo quer crescer. Chega uma hora que você não cresce mais. Para você crescer mais, você tem que se juntar com outras editoras. Eles criam-se outros selos e por aí vai. Só que lá estava de uma forma que, meu, eles comandavam tudo que era escrito e publicado. E, se não me falha a memória, até o Stephen King foi dar o depoimento. Não é CPI, mas é como se fosse uma CPI aí do monopólio de editoras lá. No fim, não sei que fim levou. Mas a menina perdeu a chance de ser uma ghostwriter aí boa, né? Porque ela podia já colocar. É verdade. Já sou ghostwriter do livro fez muito sucesso. Eu particularmente teria aceito esse acordo, certo? Porque já perdeu o livro já. Já, já. Não, e Não outra, adianta. do jeito que as pessoas são, é capaz de começarem a acusar a autora verdadeira de querer Ser plagiador. de ser plagiadora e tá tentando pegar. E, Porque o tribunal da internet é assim, ele julga primeiro e analisa os fatos, sim, não sabe quando. e tem um filme, não sei se você já viu um filme de tribunal com John Travolta, chamado A Qualquer Preço, que é um de... Ele mesmo fala, ele fala muito que a justiça americana, a base da justiça americana é o acordo. Você só vai para o tribunal quando você tem algo aprovado e fala, eu não estou falando de evidência, quer dizer, eu estou aqui... É aquele cara que quer ir para o tribunal de valente, ele acaba se ferrando, que é o que, infelizmente, aconteceu com ela. Porque assim, o que muita gente não entende é que nos Estados Unidos você não existe legislação lá, diferente do Brasil, né? Aqui no Percebendo. Brasil a gente segue o que a gente chama, né, de direito romano. Então você tem uma lei, então você tem a Constituição Federal, você tem o direito civil, direito penal, tudo o que acontece é baseado nessa legislação. Lá não, lá é um sistema que chama common law, que é tudo baseado em jurisprudências. Então, tudo que é julgado, ele é julgado baseado em jurisprudências, que são julgamentos anteriores. Então, assim, se não existe uma lei que prevê o plágio, como que você vai condenar alguém por plágio lá? Entende Eu acho que a até coisa? existe assim, porque a Constituição Americana tem o Código Penal, que é aquele famoso 187, mas assim, eu acho que é aquela coisa meio básica mesmo. Realmente Não, a evolução mesmo é pelos julgados. sim. No exemplo que o Rafael deu, se houve um outro autor americano que aceitou esse acordo, eles já têm base para falar que podem fazer isso com qualquer um. Que podem fazer acordo, entendeu? E se houve já, isso aconteceu com o Led Zeppelin. Para quem não sabe, o Led Zeppelin é a banda mais plagiadora que já existiu, né? Assim, os três primeiros álbuns praticamente todos sofreram é, processos por plágio. Não. Então, e o quarto também, né? O quarto é o mais famoso. Só que eles
eles entravam em acordo, colocavam o nome e a pessoa recebia os royalties, entendeu? Então, assim, eles sofreram assim, mais de 20 processos de músicas plagiadas, de música assim, que eles pegaram exatamente igual do começo ao fim. Só colocou o Jimmy Page, colocou uma distorção na música e seguiu exatamente igual e esperou vir processo, né? E eles falaram que eles não achavam que eles iam fazer tanto sucesso quanto eles fizeram. Aí eles falaram assim, é melhor fazer um acordo, e eles fizeram um acordo, assim. Leva um questionamento. Quantas outras bandas devem estar fazendo isso daí e aí não fez sucesso, mas tá lá, né? Porque é reconhecido o plágio porque estourou as músicas. Mas se Sim, tá lá no Spotify, alguém desconhecido ou que não tenha referência, tá lá ouvindo e tá Sim. bacana. E o mesmo pode acontecer com os livros também. Vocês viram sim, o tal do Clifford Shakespeare lá que apareceu? sim. Não, Eu achei Eu acompanho sensacional. isso. o que foi? Ele pega as capas, joga no. Eu suspeito que seja isso, né? Não tô no cara. Ele pega a capa, joga num programa de IA e o IA refaz essa capa com outro nome, mas é Ah, meu muito parecido. E aí as pessoas começaram a ver, o enredo é basicamente o mesmo enredo do livro que ele copiou a capa, só com algumas poucas modificações. Deus. E ele lotou a Amazon de vários desses. Chegou até livro do Rafael Montes, lá, do Copa do Ah, meu Deus. Ah, eu O acho que Jantar eu Secreto. vi que ele mostrava a capa aí meio diferente. Eu acho que eu E, cheguei a ver os stories. Meu Deus do céu. e aí eu fiquei pensando assim, cara, o quanto que. Porque assim, a gente entende que a Amazon ela tem um programa que ela analisa todo o seu material. Se aquele programa detecta, por exemplo, ó, até 60% parecido, pode ser coincidência, não vamos acusar de. Não vamos impedir de lançar. Ó, Se esse cara vai lá na inteligência e fala assim, olha, copie, faça uma história baseada nessa história aqui, manda um PDF, alterando as porcentagens que possam burlar o sistema de reconhecimento da Amazon. E joga. mas a Amazon também tem dinheiro suficiente para desenvolver uma IA que possa verificar esse tipo de burla. Mas aí é que tá. Antes desse cara fazer isso, qual era a necessidade da Amazon fazer algo mais diferente? Tem que correr atrás. Mas isso aconteceu muito com os HOTS aqui no Brasil. Assim, tem inúmeros casos, assim, de uma autora pegar o livro da outra, só mudar o nome dos personagens, né? Você vai no Word, dá um Ctrl U, ó, quem é José ficou Era Carlos, né? João, que Carlos ficou Diogo, Maria ficou Joana e manda, entendeu? E assim, vendia muito porque o Hot estava sempre em alta, né? Aí depois que foram ver que várias autoras, aí ninguém sabia qual livro tinha sido copiado primeiro, porque Meu foi Deus, um que livro horror. diferente do outro, assim, cara. Pô, isso dá um belo enredo. Já pensou, 3 autoras de Hot descobriu que um do livro de vocês é o plágio de outro. Aí as três, será que sou eu? Será que sou eu? Porque as três. Então, As assim, três é a mesma coisa. muitos, os HOTs, assim, a maioria, a grande esmagadora maioria, ela é tudo plagiado dessas histórias aí. Pois é o famoso nada se cria, tudo se copia, mas levado à risca, né? É Não, levada a o. isso. Só tem livro que só trocava o nome, o resto era o mesmo enredo. É que nem o. Não sei se vocês lembram aquele episódio do. Que o Michael Scott do The Office faz o filme. Aí ele substitui o nome do Dwight, eu acho que era o vilão ou assistente. Substitui e tem o nome que tá errado. Que dá pra ver que é o Dwight. Não, eu acho sensacional. Tem um episódio dos Simpsons que o diretor Skinner pede um emprego, aí o Bart encontra ele e o diretor Skinner assim: eu tô escrevendo um roteiro de um próximo sucesso de Hollywood. Vão pegar os dinossauros e serem clonados e as pessoas têm que sobreviver. Eu vou chamar de Billy e os Clonossauros. Sim. Mas isso é quem fala é o David Morrell, que o grande problema é porque a pessoa não tem muita bagagem de ler histórias e acaba achando que a primeira ideia que vai ter é maravilhosa, quando não é. Repertório, né? O famoso repertório. Pelo contrário, né? A primeira ideia geralmente é muito estapafúrdia. Eu que o diga, né? O meu primeiro livro chamava O Diário de uma Sogra. Né? Tem o Gregory Evans também. Esse livro Não, tá no porque... Kindle? Mas assim, depois eu revisitei o livro, dei uma. Não Não, tava sempre ruim, como. ruim,
Mas tava mal planejado, né? Eu refiz a ideia, pô, agora tá legal, bacana, tá um texto aceitável agora. O que eu acho legal do novo autor ou do novo escritor quando começa, né? Eu tenho uma ideia de um plot maravilhoso. Sei lá, o cara que entra numa ilha e enfrenta um escorpião gigante e depois sai. Beleza, você tem um plot. Desenvolve começo, meio e fim com o ato 2 bem feito. O ato 1 e 3 o cara tem na Aí ponta da ferrou. língua. Chega no ato 2, quando vê o cara tem um conto. Eu tinha isso muito no meu início, assim, eu tinha umas primeiras 10 páginas ótimas, tá, e agora como é que eu chego no final? Como se eu tivesse dois abismos e eu não conseguisse fazer a ponte. Eu aprendi uma técnica muito boa. Hum. O cara que o senhor fala, faz uma cheat list. Pega tudo o que pode acontecer para impedir o seu protagonista de chegar no final. E escreve, vai. Aí ele falou, depois você descarta as 50 primeiras ideias dessa lista e usa as últimas. E usa as mais Boa, interessantes. gostei dessa ideia. E pior que, meu, as Eu, primeiras são muito óbvias, todo mundo vai pensar nas primeiras. Sim. mas eu acho que esse perigo que os escritores iniciantes têm é de não seguir um roteiro, entendeu? Porque assim, no começo é realmente tudo muito confuso Sim. para você escrever. Não tem como você fugir disso. Ninguém nasce sabendo escrever. Ninguém nasce sabendo organizar as ideias, né? Então, o que acontece? Se você usar um roteirinho, entendendo o que vai acontecer, sequenciado mesmo, ó, capítulo 1 vai acontecer isso, capítulo 2 vai acontecer isso, capítulo 3, né? Você descrever o que cada capítulo vai acontecer, cara, você vai conseguir condensar aquelas ideias e trazer para o texto, que é o que eu estava comentando com uma amiga minha, né, que ela não estava conseguindo, ela ficava insistindo, tô com bloqueio, tô com bloqueio, tô com bloqueio. Eu falei, querida, não existe bloqueio. Existe técnica. Se você tem técnica, às vezes o que está faltando. E ela tinha técnicas que até escreve bem, só que ela não sabia organizar as ideias dela. Agora, se você organiza as ideias e traz isso para o texto, vai ficar muito mais fácil, entendeu? Né? Saber trabalhar a sua organização. Eu lembro que a primeira história que eu fui escrever, na minha cabeça ela estava desenhadinha. Aí sentei. Pá, 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 pá. Falei, meu, deve ter dado um livro de umas 600 páginas, e deu 40. Aí parou. Mais normal do que você pensa, cara. Porque na sua cabeça você fala, meu, esse desenvolvimento aqui vai dar o livro, tal, porque eu já li bastante, já assisti muito filme sem fazer. E aí você vai escrevendo, quando você vê se suas frases são curtas, a sua meditação é fraca, o sentimento da pessoa não existe, você acha que você está se aprofundando demais. E no fim, não encheu nada das páginas. Sim. E às vezes você tem personagens que acabam sendo mais interessantes e você acaba não descrevendo, porque isso acontece também, né? Você cria um protagonista que era o que aconteceu, que a gente discutiu, né, outro dia, com o Plano Perfeito. Você tem uma protagonista muito boa que ela chegou, perdeu força. A outra que chegou no meio do caminho deu olé. Então, assim, isso pode acontecer no texto e você tem que estar preparado para isso acontecer. O que você precisa é ser maduro, em termos de talento, né, literário, de você não cair nesse tipo De de armadilha. armadilha. Por exemplo, o Gregory Evans. Eu não vou colocar um detetive londrino, um cara loiro, alto, de olhos azuis, né? Ele vai chamar mais atenção do que um brutucu igual o Gregory Evans, né? Que é um cara que era do exército, um cara, né, mais preparado fisicamente, tudo mais. Então, assim, você evita de colocar pessoas que possam bater de frente com o seu personagem. É técnica, né, de você construir personagens do qual não vai ultrapassar o seu protagonista. O seu protagonista, ele tem que estar sempre aqui, né? Ele tem que sempre estar 2 passos à frente. Você faz igual o Ian Fleming, né? Você coloca um vilão marcante, uma marca pessoal, uma cicatriz, assim, e no final ele morre. Que aí você não tem como se fosse nada. Mas o vilão, geralmente, ele é ou parelho ou um pouquinho coisa e por causa de um detalhe ele perde. Isso é natural. O vilão pode ter essa marca, né? De ficar aqui rival, tá um pouquinho à frente e por causa de um detalhe
o seu protagonista vence. O vilão tem, e na verdade ele tem que ter essa característica. O que não pode é o parceiro, entendeu? O Watson não pode jamais ser mais inteligente que o Sherlock Holmes. Nunca. Não se passa, né? O Sherlock Holmes, ele é boxeador, entendeu? O Watson tem a Então, perna manca. é um médico. E eu já vi, tem uma série que eu gosto muito, que é o do Elvis Cole e o Joe Pike, não sei se vocês conhecem. Eles são, assim, o Elvis Cole é um detetive particular, ele foi Ranger do Exército, e ele tem um amigo dele de apoio, que é o Joe Pike, ele é fuzileiro de reconhecimento, o cara tem 1,80 m, parece uma parede, e assim, ele é tipo o reforço do Elvis Cole, tipo, começou a investigação, começou a bater na máfia russa. Aí ele vai lá explicar muito educadamente para a máfia russa, o Joe Pike, é muito interessante para que, se a máfia russa quiser continuar a funcionar, que eles não se metam a besta com a investigação deles. Os caras começam a concordar. Inclusive, alguns dos livros do Robert Grace, que é o autor, ele fez tendo como protagonista o Joe Pike. E ficaram muito bons. Que assim, o Elvis ficou fazendo mais uma investigação de apoio. Tipo, teve um que ele fez um acordo lá que um dia ele serviu como mercenário. Que ele precisava de uma informação vinculada ao mundo mercenário, e o cara falou assim, tudo bem, mas algum dia eu vou te ligar, você vai atender, eu vou ter um serviço para você, você vai ter que aceitar, não importa o que seja. E ele aceita proteger uma moça, e quem cuida da investigação é o Elvis Cole. Ficou assim, ficou bem legal. É que ele, assim, ele sabe dosar também. Ele sabe botar os destaques. Sem funcionar Foi dupla, né? Sim, foi feito aos poucos. Por exemplo, começou a partir de um livro chamado Hack em Los Angeles, que ele deu mais destaque ao passado do Joe Pike e mostrou que era uma ex-namorada dele que desapareceu, depois descobre que ela foi morta por um serial killer que tem uma relação com o passado do Joe Pike. Assim, colocou os dois como protagonistas, funcionou muito bem. São muito bons os livros dele. Show de bola. Bom, acho que o que a gente tinha de falar sobre lançamentos e afins, né? Como sempre, terminamos aí com o Joe Saiu Pike. só um pouquinho mais. Mas se não for assim, não é o nosso podcast. A gente encerra por aqui. Se você ficou aqui até aqui, deixa o seu like, fala pra gente qual foi o lançamento, fracasso ou sucesso que você teve. Se você sabe qual é essa editora do Cavalinho aí, não precisa marcar ela aqui, só falar, eu sei. A gente vai saber que você... Não precisa marcar. E a gente se vê então semana que vem. Conte a sua experiência fracassada pra gente também. Pode contar.